conexão. Oh! Conectividade é o meio, é a ferramenta. Vamos seguindo para a nossa próxima palestra, é o que nosso liga, próximo aproxima, conteúdo aqui no une, palco junta, Fábrica de alcança, Empreendedores do é o Sebrae. contato, O é o dia está pensar só junto, começando, em vamos aprender comunidade, bastante por aqui trabalhando em ainda. rede, conectividade Agora a gente vai pra gerar conhecer conexão. o caso Mais da que Floresta conectar cabos, 4.0, a RNP como a conecta inteligência pessoas. artificial ela pode potencializar a rastreabilidade, trazendo mais lucratividade e gerando mais eficiência. E quem vai conversar com a gente agora é o Pedro Ferreira. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Seja bem-vindo, Pedro. Valeu. Obrigado, gente. Bom dia para todo mundo, né? Eu sou Pedro Ferreira, eu sou produtor, músico e caí na área de tecnologia depois de trabalhar em algumas gestões estaduais e municipais. E em 2021 eu conheci a Timbeter. A Timbeter é uma startup da Estônia e que instalou seu primeiro escritório fora da Estônia, no Brasil. E a Timbeter desenvolveu uma ferramenta através de inteligência artificial que com um tablet ou um smartphone você pode trazer uma série de dados e gerar uma série de dados de rastreabilidade e segurança para o setor florestal. Eu vou trazer alguns dados aqui que eu acho importante, né? O Brasil é o segundo maior produtor de eucalipto no mundo, com 11,3% da produção mundial. A exportação é o maior exportador de celulose do mundo, exportando 22% da produção de celulose no mundo sai do Brasil. Isso tem uma série de impactos ambientais, né? Porque o eucalipto ele não é uma espécie nativa do Brasil. Então a gente tem aí uma questão do desmatamento das espécies nativas e o plantio de uma espécie exógena. Mas aí a gente tem, isso é a fonte do IBA, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Árvores, que tem a sua sede em São Paulo e que congrega mais de 5.000 entidades e empresas na área do Instituto Brasileiro de Árvores. A gente tem aqui alguns números que são alarmantes para o nosso. A gente está vivendo hoje aqui, né, na questão do clima, um resultado disso, né? As fraudes esquentam madeira brasileira vendida ilegalmente no exterior. Hoje, o sistema de controle de origem florestal, que é o DOF, que é o Documento de Origem Florestal, que é emitido pelo IBAMA e vem do Sistema Nacional Florestal, ele é autodeclarado. Então, se eu tiver uma área de produção e disser que eu estou tirando dali 100 metros cúbicos de madeira e estou transportando num caminhão placa tal, o IBAMA vai validar isso. E hoje, a cada 5 caminhões brasileiros, 4 replicam o mesmo documento de origem florestal. Então, a cada 5 caminhões de madeira do Brasil, 4 são ilegais. Eles reproduzem o mesmo documento de origem florestal. Em 2022, a gente teve que a maior exportadora de pisos do Brasil, né, é acusada de corrupção e pagamento de propina a funcionários. Isso vem de uma demanda de sonegação de impostos, porque como a gente não tem uma ferramenta, ainda não tinha uma ferramenta no Brasil que trouxesse precisão para a medição do volume de madeira, então ela recebia 200 metros cúbicos de madeira e declarava 80. E aí a gente não tinha como mensurar isso, a quantidade de madeira que ela recebia e a quantidade de madeira que ela estava vendendo, né? Em 2023, o Brasil comercializou 7,3 milhões de metros cúbicos de espécies ameaçadas entre 2010 e 2020. E a gente também não tem controle sobre isso. Então, como é que a inteligência pode fazer a floresta entrar na revolução, a inteligência artificial fazer a floresta entrar na revolução industrial 4.0? É isso que a gente vai fazer. A Floresta 4.0 ela traz integração entre os silvicultores, entre os produtores, o transporte e a fiscalização. A partir do uso da inteligência artificial, eu consigo entregar tudo isso. O desafio do campo qual é? Trabalhar offline e compartilhar online. A gente sabe que a maior parte da produção de floresta do Brasil ela está no interior. A gente tem dificuldade ainda no Brasil, nas capitais, de ter acesso à internet. Então, você imagina isso nos campos de produção. Como é que os produtores de madeira, que na sua grande maioria não estão concentrados nas grandes capitais, que não têm um acesso fácil à internet, como é que ele pode trabalhar com isso? E a gestão. A inteligência artificial vai me trazer segurança, vai me trazer rastreabilidade daquilo que eu estou produzindo, vai ser uma Big Data, porque ela vai me trazer uma série de dados compartilhados e compactados ou em PDF ou em Excel, e vai me garantir uma lucratividade.
porque eu consigo exatamente mensurar aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou vendendo, o que a indústria está comprando, e ela vai trazer lucratividade não só para a indústria e para o produtor, ela traz lucratividade também para o governo, e isso reflete nos serviços sociais. O Estado de Pernambuco hoje tem que está um pouco à frente, eles têm uma lei, na lei de compensação ambiental, todas as licenças ambientais, ela passa 20% para o fundo que retorna em investimento para a modernização da fiscalização ambiental, para suporte da polícia florestal, para que isso seja um combate ao desmatamento e que isso reflete nas mudanças climáticas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Em 2017, num desafio lançado na Estônia, surgiu a Timbeter. A Timbeter é uma plataforma digital ponta a ponta para a gestão florestal sustentável. Então, em 2017, num hackathon, que surgiu dentro de um desafio, como que a gente está vendo aqui dentro do Campus Party, surgiu a Timbeter, utilizando inteligência artificial para tentar regulamentar e trazer lucratividade para o setor florestal. Como é que o Timbeter funciona? Ele atua na cadeia de suprimentos com florestas, transportes, inventários, produção, e tem um controle da origem da madeira, transações, os relatórios internos e externos, a logística, combate às atividades ilegais, traz uma gestão de floresta sustentável, porque eu sei exatamente aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou comercializando, e ele traz a segurança no ambiente de trabalho. Ah, Pedro, como é que funciona a Timbeter? O Timbeter é um aplicativo móvel para fazer e processar medições através de um tablet ou de um telefone celular, que necessita ter uma câmera de 8 megapixels e 2 gigas de memória. Então, qualquer celular hoje que a gente utiliza, ele traz esses requisitos, os tablets também. E aí, além de eu fazer as medições com o tablet, eu tenho um dashboard, que é um armazenamento em nuvem, que eu tenho um inventário online, que nesse inventário eu tenho níveis de gerenciamento deles. Então, eu tenho só consulta, eu tenho transferência de dados. Se eu tive um problema na medição, eu tenho um coordenador que pode consertar essa medição, né? E, além de tudo, ele me traz relatórios, ou em Excel ou em PDF, onde eu posso cruzar isso. Numa conversa com o governo de Minas Gerais hoje é o maior produtor de carvão do Brasil. O Estado não conseguiu regulamentar isso, então as maiores florestas que foram derrubadas de árvores nativas são em Minas Gerais, que deram lugar à produção de eucalipto e que isso vai para a carvoaria e que vira o carvão vegetal. Então, conversando com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas, eles não conseguem cruzar os dados de uma carvoaria e de um produtor que vendeu para ele com menos de 15 dias, porque eles têm uma série de planilhas à mão, ainda não existe um sistema que consiga catalogar esses dados, e isso só é feito quando ele desconfia daquilo que foi arrecadado de uma carvoaria e aquilo que ela declarou no começo. Tá? Então, vamos lá. A Timbeter tem 4 ferramentas. A gente tem um Timbeter regular, que fornece diâmetros de tora, volume de pilha e caminhão. O container, que ele mede a madeira em containers e organiza em tempo real o transporte dessas madeiras em containers. E aí eu posso ter QR Codes ou códigos de barra que vão estar nessas toras de madeira, e quando eu faço essa medição, o Timbeter Container, ele reconhece esse código de barra, ele fechou um container, saiu dos Estados Unidos, vai para a China, chegou na China, ele abre o container e ele confere se é a mesma carga que saiu de lá. Então a gente consegue ter essa rastreabilidade da madeira em container. O Brasil não é um exportador de madeira em container, em tora. O Brasil ele não é um grande exportador de madeira em tora. A maior parte da madeira do Brasil ela é madeira serrada. Eu tenho um log counter. O log counter ele é usado mais para contagem de postes de madeira. Então isso é uma demanda, vamos dizer assim, do leste europeu e de alguns países da Europa que ainda utilizam os postes de transmissão elétrica e de fiação para telefonia, ainda são de madeiras, principalmente no interior da Europa. E o Timbeter Lumber, que foi desenvolvido a partir de uma necessidade do mercado brasileiro, que ele faz a medição de madeira serrada, ou em plana, ou em caibro. Ele consegue reconhecer a face dessa madeira retangular ou quadrada, e aí ele faz a contagem da quantidade de
de pranchas que eu tenho ali e ele me dá o volume estéreo de madeira que eu tenho naquela área. É a solução mais fácil para digitar madeira redonda. Hoje a Timbeter tem mais de 1.200.000 medições de tora de madeira no mundo inteiro. A Timbeter é uma startup ainda, embora ela já atue em 47 países, mas ela é uma startup que está no seu último grau de ratificação do seu mercado e de produção e de venda em larga escala. Como é que eu faço essa medição do Timbeter, né? Eu tiro uma foto de uma pilha de madeira com o seu smartphone ou tablet. Eu preciso me posicionar ali entre 4 e 6 metros de uma pilha de madeira, com uma referência física, que na hora que for fazer essa fotografia, ele vai reconhecer. Eu digo qual é o tamanho dessa referência física e, através da foto, que georreferenciada, ele vai me contar a quantidade de toras ou a quantidade de madeira serrada, o diâmetro de cada tora que eu tenho ali, informando o comprimento, eu tenho o volume estéreo de madeira que eu tenho ali. Eu consigo também medir a densidade da pilha, não a densidade da madeira. A densidade da madeira ela depende de uma série de coisas, de espécies e tal. Mas eu consigo entender qual é a densidade de madeira que eu tenho naquele talhão que está ali no pátio de uma indústria florestal ou de um caminhão de transporte. Eu consigo identificar o que é densidade de madeira e o que não é. Por quê? Hoje, no Brasil e em vários países, a forma de se contar um volume cúbico de madeira ele é por aproximação. Ou você mede diâmetro maior e menor de cada tora de madeira, e aí se eu tiver um talhão com 250 toras, eu vou ter que medir uma, 2 vezes, achando o diâmetro maior, o diâmetro menor, para fazer o diâmetro médio, para calcular esse volume estéreo. Ou ele faz por aproximação, ele tira a área daquilo ali, se der um retângulo, alguma coisa assim, ele tira a área aproximada disso, mas ele vai considerar casca, ele vai considerar os espaços vazios. Então, a medição manual que é feita da madeira, ela tem uma margem de erro considerada pelas leis ambientais, inclusive para reduzir os valores de multa ambiental de 20% a 30%. Eu faço a medição, a inteligência faz os cálculos para mim, traz o GPS, eu sei onde eu fiz essa medição, eu sei quem fez a medição, eu sei a data. Então, eu tenho uma tríplice referência de quem fez, uma tríplice segurança de quem fez essa medição. Eu sei o local exato, eu sei quem fez aquela medição e eu sei exatamente a data que ele fez essa medição do talhão de madeira. Me dá o volume e o diâmetro inteiro, e isso vai para a nuvem, essas medições de dados ficam no inventário disponível, e aí eu consigo ter esses dados para compartilhar e rastrear com toda a cadeia logística. Aqui a gente tem alguns exemplos de medição, né? Lá na ponta, eu tenho só uma medição de diâmetro, onde eu trago o número de toras, o diâmetro médio, eu consigo identificar, eu consigo te dizer ali, olha, aqui eu tenho 10 toras de 22 centímetros, eu tenho 5 toras de 19,7, e eu trago a média de diâmetro de tora que tem naquela pilha. Numa medição de contorno, eu vou calcular o volume usando o coeficiente de densidade da pilha, não da madeira. Então, eu consigo trazer naquela pilha ali qual é a densidade que eu tenho. Tem uma densidade aqui também, ó. Fica claro que a gente tem aqui que ele faz a medição disso e depois ele descarta esses espaços vazios e ele traz a medição da densidade correta. E aqui no volume de carga de caminhão, quando eu tenho os trem-caminhões ou os caminhões transportando tora de madeira, eu consigo informar a lateral dele, ter uma referência para a altura e ele vai me trazer o volume cúbico dessa madeira. Vou trazer um exemplo mais à frente para entender como esse volume de caminhões trouxe economia e rastreabilidade para as indústrias. Então, isso aqui é uma visão geral do que a gente vai ter no dispositivo móvel. Quando eu faço a medição da pilha de madeira, eu vejo imediatamente na tela do meu celular ou do tablet. Ele contou aqui, ó, nessa pilha eu tenho uma tora com 21 centímetros, 5 com 22, 10 com 23, e ele me traz a média das referências do volume que eu tenho aqui, a média de diâmetro que eu tenho aqui, e aí eu consigo, nas toras de madeira, reconhecer cada tora. Para quem trabalha com madeira, o veio da madeira ele é como uma impressão digital. Então, o Timbeter ele consegue reconhecer essa veia da madeira, e eu consigo dizer, num pátio, eu recebi o caminhão hoje,
eu consumi metade durante a semana, recebi outro caminhão e preciso fazer um inventário. Quando eu fizer novamente a foto daquela pilha, ele vai me dizer, olha, Pedro, essas 10 toras aqui, elas já foram medidas anteriormente. É para elas constarem nessa medição? Aí eu sei exatamente quem já mediu antes, quais foram as toras medidas. Aí isso me dá uma ideia de consumo de madeira, e isso pode trazer a rastreabilidade do setor florestal na emissão do DOF, que é o documento de origem florestal. Porque se eu utilizar a ferramenta de inteligência artificial para emitir esse DOF, eu posso transformar essa medição num QR Code e inserir no DOF. Uma fiscalização ambiental vai fazer a medição daquele caminhão, vai comparar as toras dessa medição com as que estão no QR Code e ele vai me dizer, olha, esse documento aqui não pertence a essa carga. As toras que estão nessa carga não foram as mesmas toras que foram legalizadas pelo documento de origem florestal. E aí eu trago segurança, rastreabilidade, combate ao desmatamento ilegal, e aí isso traz uma série de fatores, crédito de carbono, ajuda no combate aos desmatamentos ilegal, isso vai reduzir o impacto nas mudanças climáticas que a gente tem por conta do desmatamento e do comércio ilegal de madeira, que também é um dos fatores. E aí, vamos lá. Todas as medidas elas são armazenadas na nuvem. Aqui é o que a gente vai ver no computador, no dashboard. Então, cada linha dessa aqui é uma medição. Se eu clicar ali em cima, ele vai abrir a imagem da pilha que foi medida e vai trazer todos os dados. Eu posso exportar esse dado em Excel ou em PDF. Então, no dashboard, no computador, eu consigo fazer toda a manipulação daquilo que foi medido e agora fica registrado, tá? Se por um acaso um coordenador de pátio, alguma coisa, ele precisou fazer alguma reforma na medição, algum ajuste na medição, ele vai me dizer, olha, o Pedro mexeu na pilha número 12, que foi medida pelo João, e ele reorganizou, mexendo nessas e nessas toras, mudando o volume métrico. Então, assim, eu consigo ter o controle de tudo, desde a hora da medição até a emissão dos relatórios ou quem ajustou essa medida. O time é fácil, ele se integra a qualquer API. Então, Pedro, eu já tenho um controle de gestão aqui. O governo já tem o seu controle de gestão, ok. A gente se entrega a qualquer API. Né? Quando você compra a licença para o uso do Timbeter, no dashboard você vai clicar no canto superior direito e ele vai trazer os parâmetros que você vai utilizar para integrar o Timbeter à sua API. Então, a gente já está no sistema SAP, eu me entrego a qualquer API pública, então ele é uma ferramenta que, além de ele controlar, ele pode se integrar à sua gestão, seja você governo ou indústria privada, enfim. Então, isso aqui a gente já traz um pouco as funcionalidades do Lumber, que eu estava falando sobre a madeira serrada, que é importantíssimo para o mercado nacional. Porque hoje 90% da madeira brasileira ela é desmatada, ela serra, vai para o caminhão e aí eu não consigo dizer de onde ela veio, para onde ela vai. E aí a gente também não tem um controle do que é arrecadado sobre isso. Isso tem um impacto na economia nacional muito grande. Porque quando você vai para as áreas de comércio de madeira, quem trabalha com madeira ilegal, como não paga imposto, como não é regularizado, ele vende isso a preços abaixo do mercado. Isso inviabiliza que nós tenhamos empresas que trabalhem dentro da legislação e que não causem impacto ambiental. Então, a gente precisa, hoje, a inteligência artificial, a gente fala muito a chat GPT e tal, mas a inteligência artificial ela tem e deve e pode ser usada para um controle ambiental, para que a gente tenha uma redução do impacto do desmatamento e tudo isso aqui. Isso aqui são alguns benefícios imediatos, eficiência de tempo e custo. Eu fiz um desafio, eu visitei uma fábrica no interior de São Paulo, em Lins, perto de Lins, uma fábrica de colágeno. E aí eu tinha uma talha de madeira de 25 metros. Aí eu perguntei para o menino que mede, você mais ou menos leva quanto tempo para medir essa talha de madeira? Entre 45 e 50 minutos. Beleza, eu vou fazer um desafio, eu vou medir essa talha de madeira em menos de 3 minutos com o Timbeter. Ele não acreditou. O Timbeter, ele traz, além da foto estática, ele traz uma foto panorâmica. Então, eu me posiciono na frente da talha, faço uma foto, ando 3 passos, faço outra, eu posso fazer até 25 fotos em sequência. O aplicativo, ele reúne essas fotos, reconhece se por um acaso, em algum momento, houve sobreposição de imagem, e aí ele condensa essa imagem
e traz esse volume métrico. Então, eu fiz isso com 3 minutos de alguma coisa. O que ele gasta 50 minutos foi feito com 3 minutos com o Timber. Então, isso traz uma eficiência de tempo, você gasta menos no controle da sua madeira, enfim. A inteligência artificial trazendo tudo isso. Hoje a gente já está em 47 países, em mais de 5 continentes. Hoje no Brasil as maiores produtoras de celulose ou de produção de móveis já utilizam a nossa ferramenta para controle do seu estoque. E a gente está começando a entrar no poder público. A gente atende a esses objetivos do desenvolvimento sustentável feito pela PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E a gente tem, além de atingir isso, nós temos um certificado de metrologia do Escritório Central de Metrologia da Estônia, a Associação Sueca de Medições Florestais, que é a associação de medições florestais mais respeitada no mundo. A Associação Sueca ela é ponto de referência para qualquer medição florestal que você faz, e o Bureau Veritas. Tá? A gente começou algumas cooperações governamentais na Costa Rica, na Geórgia, a gente está na Noruega e na Lituânia. Para o Brasil, esses países eles começaram a cooperação apenas para o controle de compra e venda de madeira, porque esses países eles têm uma produção de madeira que eles compram direto dos produtores. Então, eles têm florestas oficiais, que se assemelha ao nosso sistema de arrendamento no Brasil. Então, nós temos produtores que utilizam terras oficiais, plantam madeira e vendem para o governo e tiram daí seu sustento. Para o Brasil, em 2021, eu fui procurado por algumas pessoas da Timber, e como eu já tinha uma experiência em gestão governamental, a gente desenvolveu essa integração da fiscalização ambiental, da fiscalização policial e da fiscalização tributária. Então, hoje, o projeto da Timber se chama Tax Control. Eu posso ter lá na ponta, quando vai sair o documento de origem florestal, a medição disso. Isso pode ser inserido diretamente dentro da nota fiscal. Então, eu já trago aí um controle tributário. E eu tenho também a utilização feita pelos batalhões de polícia militar, ou pela Polícia Civil, ou pela Polícia Federal, que no último ano implantou uma diretoria de meio ambiente e Amazônia dentro da Polícia Federal, que está focada nesse combate ao desmatamento, à mineração, enfim. Então, a gente consegue integrar isso, porque eu consigo me comunicar com todos os sistemas. Então, se um policial ambiental encontrar uma carga de madeira e fizer a medição, ele consegue acessar o sistema e dizer, olha, essa carga é ilegal, não é, ela tem autorização para ser transportada, essa autorização de transporte ela foi emitida de forma legal ou ela não pertence a essa carga. Então, você consegue integrar fiscalização ambiental, policial e tributária. E aí isso traz uma série de investimentos, principalmente aqui para a Amazônia, que aí você vai trazer fundos de investimento para que você tenha um controle disso, né? Hoje, a gente vai nas diversas COPs, nas cúpulas mundiais, você vê que os principais fundos internacionais de investimento, eles pedem um controle do desmatamento nacional. Então, a inteligência artificial ela pode trazer esse impacto na proteção da floresta amazônica, no combate ao tráfico ilegal de madeira que vem da Venezuela, do Peru e que passa por aqui por dentro, que também é floresta amazônica. A gente hoje, no Brasil, a gente já está com cooperação com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, e estamos assinando na próxima semana com a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. No Pará, especificamente, para madeira serrada, porque eles têm uma grande circulação de madeira serrada no estado, sem origem, e que eles não conseguem dizer de onde vem essa carga, para onde ela vai, se ela é uma carga. Existem duas classificações de madeira, três classificações de madeira: madeira branca, madeira vermelha e madeira nobre. E com o treinamento da inteligência artificial eu consigo identificar esses tipos de madeira numa carga, porque muitas vezes as madeiras nobres, os transportadores, isso é informação da Secretaria da Fazenda, tá, gente? Os transportadores molham a madeira, então ela traz uma coloração mais vermelha, que tem uma tributação menor, e isso impede que a Secretaria da Fazenda identifique aquilo como madeira nobre. Porque eles trabalham, como eles não são gestores, engenheiros florestais ou gestores ambientais, eles não conseguem identificar essa madeira, essa espécie de madeira. Então, esse subterfúgio que é utilizado pelo comércio de madeira ilegal acaba impactando no controle da madeira, né, no Brasil. Aí a gente tem aqui, o Timber está
a gente tem uma série de cooperações com universidades. Né? A gente tem, já estou me avisando ali de 5 minutos, a Universidade da Estônia, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na Polônia, em Taiwan e na Universidade de São Paulo. A gente acabou de assinar uma parceria com a Universidade Estadual de Santa Catarina, com o pessoal de engenharia florestal lá. Eles estiveram com a gente na Expo Forest e eles vão começar a utilizar a ferramenta da Timbeter como um validador das suas medições em campo. Aí eu quero trazer aqui, para não me alongar muito, que a gente está com pouco tempo, o impacto que o Timbeter causou na CMPC do Chile. A CMPC é a maior empresa de produtos florestais da América Latina. Ela está em 8 países, 15 mil colaboradores, um lucro de 5,1 bilhões. Começou a usar a nossa ferramenta em 2017. Ele teve uma redução de tempo de 15, ele tornou o tempo dele 15 vezes menor que ele gastava para medir a produção de madeira que ele comprava. Com o Timbeter ele reduziu em 15 vezes. Ele teve uma economia projetada em um ano de 1,2 milhões de dólares. O retorno do investimento é de 11 vezes e meia o que ele investiu. Eu vou fazer uma conta de padaria aqui para a gente ter uma noção. Um cliente nosso de Uberaba, ele recebe 4 caminhões de madeira por dia. Ele estava pagando 78 metros cúbicos de madeira. Com o Timbeter, ele passou a medir corretamente e ele paga 72 metros cúbicos de madeira. Ou seja, a cada caminhão, ele pagava 6 metros cúbicos de madeira a mais. Se a gente for para a ponta do lápis, R$ 130 a média do metro cúbico de madeira, isso dá uma economia projetada no ano de R$ 1 milhão. E ele gastou, para ter acesso ao Timbeter e fazer essa medição com 4 usuários, um contrato de R$ 36 mil. Então, veja só, no primeiro mês, ele pagou o contrato anual e teve mais da metade de lucro. Então, ele deixou de gastar dinheiro, teve um controle imediato do pátio, do que ele recebia, do que ele consome na caldeira, e isso teve uma redução de custo muito grande. Eu tinha outros exemplos aqui, mas o tempo é exíguo e eu queria abrir para, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Bom dia, obrigado pela palestra, pela fala. Assim, além dessa questão, acho que você tocou num ponto que é interessante, como a startup, como esses empreendimentos, eles tocam em alguns pontos sensíveis da sociedade, né? Certamente deve ter muita gente com muitas boas ideias, assim, que ontem a gente teve uma palestra com um colega da CUFA, né, que vai entrando em locais um pouco arriscados, né? É um pouco o seu caso, então eu queria só saber, essa é uma questão, em que momento os riscos dessa tua atividade diante de um setor que é um setor explorado por vários grupos criminosos. E aí eu queria ter esse feedback seu. Obrigado. Isso é um perigo iminente, né? Quando você começa a mexer em cartéis, seja ele em qual área que for, isso é um perigo iminente. Graças a Deus, até hoje ainda não sofri nenhuma ameaça e tudo mais, mas a gente ainda é uma startup que ainda está aí evoluindo no mercado brasileiro, né? A gente começou as primeiras cooperações governamentais na COP de Glasgow com o governo de Pernambuco, o ano passado em Sharm el-Sheikh, assinamos com o Rio Grande do Norte e esperamos anunciar agora na COP em Dubai algumas outras cooperações governamentais, já avisando a COP 30, que vai ser em 25 no Brasil. A nossa expectativa é que a ferramenta esteja aí inserida nesse contexto governamental, mas isso é um perigo iminente. Quando você mexe com qualquer cartel que seja, ou financeiro, madeireiro, tráfico de drogas, ou seja, qualquer cartel que você vai mexer e que você mexe diretamente na lucratividade, no crime organizado, você corre esse risco. Mas se a gente não acreditar na transformação social, né, se a gente não pensar que a gente pode mudar isso e trazer um benefício para a gente não vai fazer nada. Se a gente não tiver a coragem de enfrentar as coisas e mudar a política social, e mudar a política florestal, e combater esse desmatamento ilegal, não adianta a gente estar aqui. A gente vai ser só mais um na multidão, caminhando e aceitando tudo. Então, o conselho que eu trago para quem mexe com startup, que tem impacto social e que enfrenta diretamente esses problemas, cara, não pare, saca? Porque isso é uma onda, isso é uma pedrinha no lago. Vai perder o primeiro ali, isso vai crescendo, e uma hora isso toma conta.
Então a transformação social, seja ela em qual área que for, ela começa tem que ter o primeiro. Tem que ter a primeira pedrinha no lago. Se não tiver aquela pedrinha no lago, a onda não vai. E aí vamos continuar na mesma coisa, com água parada, com ilegalidade e tudo mais. Então, não tenham medo, se você tiver uma startup ou um projeto social que enfrenta diretamente esses desmandos, esses grupos, cara, meta bronca. Só que tem que ir para frente. Não tem jeito, alguém vai ter que fazer. E se você tem a oportunidade, faça. É legal para todo mundo, né? Bom dia. Bom dia. Excelente aplicativo, gostei, me interessei muito. Eu queria saber se ele... Eu entendi, na verdade, que ele serve para fazer inventário florestal. Ele funciona de modo offline, por exemplo, aqui na região amazônica? Sim, essa é a diferença da integração do Timber para a Floresta 4.0. Eu não preciso estar conectado à internet para fazer minhas medições. Ele trabalha completamente offline. Então, eu estou fazendo as minhas medições em campo, ele fica tudo no celular. No primeiro momento que eu tiver acesso à internet, que eu abrir o aplicativo, ou ele vai sincronizar automaticamente, ou ele vai te perguntar, sincronizar agora? Aí você vai sincronizar e tudo que tiver na memória do celular ele vai subir e vai ser integrado. Então o Timbet, ele é, vamos dizer hoje, a ponte entre a dificuldade das indústrias florestais e dos processos florestais por não ter acesso à internet, a entrar na Revolução 4.0, que é a Revolução Industrial Tecnológica que hoje a gente está vivendo. Boa tarde. Achei bem interessante todo esse tema, né, Floresta 4.0. E a gente sabe hoje, tem essa questão aqui dos incêndios aqui, principalmente aqui na região amazônica. Tem aqueles que querem queimar, mas também tem aqueles que têm os seus terrenos e acabam sendo afetados e eles não querem queimar porque eles trabalham justamente com madeira e tudo mais. Dentro do que vocês fazem hoje, vocês têm alguma meta de trabalhar contra esses incêndios? Se tem algum sistema térmico ou já tem? Veja, a Timber nasceu como um aplicativo para regulação de floresta deitada, certo? Hoje a gente está começando a desenvolver a integração com a floresta em pé. Então a gente está começando a desenvolver, a integrar a ferramenta e a desenvolver um sistema que vai me trazer a projeção do que aquela área pode produzir, fazer o acompanhamento do crescimento dessa floresta e depois me trazer o resultado final daquilo. Então, hoje a gente já tem alguns aplicativos nesse mercado que funcionam nesse sentido. Se eu não me engano, é o INPE. Não, o INPE, o INPE. O INPE tem um sistema de rastreamento de queimadas. Fica lá em São José dos Campos, em São Paulo. Então, isso foi um desmonte que passou nos últimos 4 anos. A gente teve uma política ambiental destrutiva do setor. Então, isso reduziu o investimento nesse monitoramento de pontos de queimada no país. Mas o governo federal, no INPE, lá em São Paulo, em São José dos Campos, ele já tem um sistema de rastreamento de queimada por satélite, que foi desmontado, né? Se você fizer um levantamento do setor florestal brasileiro de 4 anos atrás, a gente tinha 2.587 fiscais ambientais no IBAMA. Hoje, o IBAMA tem 1.135. Isso foi um desmonte do processo florestal e ambiental brasileiro. Mas isso tem uma explicação lógica, né? A gente não precisa entrar em meandros aqui. A gente sabe exatamente o que o meio ambiente, que a sociedade viveu nos últimos tempos, principalmente no Brasil. Então, esse desmonte do setor ambiental brasileiro, isso é um reflexo de desmandos governamentais que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse sistema de rastreamento de queimadas, ele já existe. Ele está lá em São José dos Campos, é satélite. Mas ele parou de ter investimento, ele não teve manutenção dos seus equipamentos, e hoje, o que poderia ter sido gasto em números para ele evoluir, a gente vai gastar o triplo para fazer que ele retorne a um ponto que ele estava há 5 anos atrás. É isso. Obrigada. Muito obrigada por toda a contribuição, Pedro. Por favor, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer a Campus, ao Sebrae e a todo mundo que compareceu aqui. Quem quiser testar o Timbeter, ele está disponível na Google Play ou no iOS. Você pode baixar o aplicativo. Nós temos tutoriais na internet. Temos o site timbeter.com. Então nós temos tutoriais
das mais diversas formas de você medir a madeira. E aí você, quando baixa, você vai ter ali 10 medições grátis para você entender como funciona. E para quem quiser um dia comercializar o Timbeter, a gente tem vários pacotes. Tá, eu sou um pequeno produtor, Pedro, como é que eu posso fazer? Você compra um pacote de imagem que você acha que você vai gastar por mês. Eu vou medir 50 vezes por mês, então eu compro um pacote de 50 imagens. Não, eu tenho medições limitadas, então você compra um pacote de medições limitadas. E aí você consegue dar acesso desde o pequeno produtor, desde o madeireiro que está vendendo ali só tapume para a indústria da produção da engenharia civil, né, ou da construção civil, até as grandes indústrias de celulose. Então a gente tem pacotes e soluções para qualquer nível de comércio. Então, muito obrigado, gente. Muito bom. Fica aí a oportunidade, então. Obrigada por compartilhar, Pedro.